tá ok. Tá gravando? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Evidência, mais especificamente ao Evidência Cast. A princípio, já peço o pessoal já seguir o nosso canal, já curtir, já compartilhar para o máximo de pessoas. E esse podcast é um projeto, assim, junto com o Instagram, na parte do O Perito, se vocês puderem também seguir já o Perito 1. É um projeto que visa colocar a perícia numa posição de evidência, numa posição de destaque. É um sonho que está sendo realizado agora e tal. E para realizar esse sonho, eu preciso de ajuda de pessoas incríveis, profissionais excelentes. E uma das pessoas que eu queria trazer aqui para poder me ajudar a entrevistar e fazer todo esse processo é o Dr. Samuel. Prazer. É um excelente profissional, um especialista no direito, e acho que ele vai trazer bastante conteúdo, bastante aplicabilidade do nosso tema, que é principal das ciências forenses, para vocês no dia a dia, tá? Se quiser se apresentar. Prazer, Samuel, né? Samuca. Mas eu vou tentar ser o mais simples possível, sem aquele juridiquês, né? De vacilar chieste, enrabar no fosso, essas coisas. Perdão, desculpa, já falei bobeira no começo. Tentar simplificar. Eu vou falar aquela parada da lei, entendeu? Para todo mundo entender, sem jargões, sem muita técnica. Então peço desculpa aos doutos, que de repente eu posso decepcionar, tá bom? Vou tentar passar fazer uma comunicação que seja acessível aos leigos, aos interessados, tá certo? A ideia, gente, é que realmente a gente consiga se aproximar de vocês, assim. O que a gente vai falar aqui poderia ter muita técnica, poderia ter muitos parte jurídica, assim, mas a gente quer realmente que vocês entendam isso, como é que é a perícia. Acho que um jeito de apresentar a perícia para vocês e aproximar a perícia de vocês é fazendo esse contato mais simples, mais dinâmico, mas que seja simples para vocês entenderem como é que funciona a nossa perícia. E, assim, eu agradeço muito pela ajuda do Samuel, assim, que vai dar muitas dicas maneiras. E a ideia desse projeto é muito grande, assim. Eu acredito que esse canal seja, assim, o maior canal voltado para a área de perícia que vocês vão ver. A gente vai comentar sobre diversos assuntos aqui, vai trazer muito conteúdo legal para vocês. E quando eu pensei nesse projeto, eu pensei, cara, eu preciso que esse projeto tenha pessoas especialistas, peritos incríveis em diversas áreas. Então, aqui vocês vão ser apresentados por peritos papiloscopistas, peritos criminais, peritos legistas, técnicos de necrópsia, perícia judicial, a gente vai falar sobre perícia judicial, vai falar sobre assistência técnica, todas as pessoas ligadas, de uma certa maneira, direta ou indiretamente, com a perícia. Então, a intenção é trazer também delegados, juízes, defensores, promotores, alunos do direito, advogados, todo mundo que seja relacionado à perícia e consiga trazer o melhor conteúdo para vocês. E, assim, graças a Deus, algumas pessoas que eu já falei, assim, já tive a conversa. Uma das pessoas que é um especialista incrível, que sabe muito sobre papiloscopia e que aceitou esse desafio aqui, é o doutor Alexandre Tresse. Seja muito bem-vindo, doutor. E obrigado. Eu queria que se puder contar a sua história, se apresentar aí para os nossos ouvintes. Beleza. Bom, primeiro agradecer a vocês aí pela oportunidade. Sou um ouvinte assíduo de podcasts, então, para mim é uma honra poder estar participando de alguma coisa assim, ainda mais na nossa área, né, que é a área da perícia. No meu caso, perícia papiloscópica. Meu nome é Alexandre Tresse. Tresse é o nome de guerra, né? Todo mundo na polícia tem o nome de guerra. Eu sou bacharel, sou médico veterinário, formado pela UF lá atrás, em 86. Depois, tem como a sua câmera esquece daqui, né? Depois eu fiz, em 2005, Direito. Mas eu entrei para a polícia e para a perícia papiloscópica lá em 1988. Que legal. Agora, em dezembro, eu completei 29 anos de Polícia Civil. Dia 22 de dezembro. Sempre na papiloscopia. Você sempre, quando entrou, fez a cadeia? Direto, Foram uns vizinhos meus lá de Niterói, que ficaram me fomentando, sabe? Recém-formado. Poxa, faz esse concurso aqui, é bacana, vai trabalhar com área de... Para me convencer, e eles estavam certos, a papiloscopia trabalha basicamente com um objeto que a gente chama de ponta dos dedos, né? Mas aqui tem morfologia. Sim, né? É todo mundo. Tem tecido. Tem a ver com histologia, com anatomia.
E eu, na veterinária, tinha sido justamente monitor de anatomia. Eu tinha uma relação com morfologia. Ah, que legal, já tinha um Então conhecimento. isso veio um link, assim, tipo, parecia frágil. Hoje em dia ele é hiper importante, porque, para vocês terem uma ideia, a gente acabou agora após Lato Sensu lá na Polícia Federal, e foram 3 disciplinas de morfologia. Pô, legal. O pessoal da UNB. Para você entender por que é que tem a papila, por que chama papiloscopia, né? Porque tem a papila dérmica, de onde vem essa papila, por que ela está presente desde a vida intrauterina e se perpetua até mesmo em corpos putrefeitos, carbonizados, saponificados, mumificados. É possível extrair uma digital, né? No caso, não é digital, é identificação, né, papiloscópica de um corpo carbonizado? Sim, totalmente possível. Bacana. Hoje em dia você tem no Rio de Janeiro, né? Lá no nosso IML sede, um laboratório específico para trabalhar a regeneração plástica de papila dérmica. O que é isso? Vamos traduzir. Você recebe corpos com morte violenta, às vezes esse corpo foi encontrado tempos depois da morte de fato, então ele pode estar carbonizado, como pode estar em processo de degeneração, putrefeito, ou de conservação, mumificado, saponificado. No caso do carbonizado, você consegue, porque por mais que você tenha a epiderme, né, que é o que todo mundo tem identidade, né? Quando tem lá aquelas linhazinhas brancas e pretas, né? A preta a gente chama de crista de fricção, que é a papila mesmo, né? E o sulco dela, que é o vale, né? Entre cada crista tem um vale. Linhas as linhazinhas pretas da documento de identidade. O carbonizado tá tudo preto. Então você vai fazer um trabalho no laboratório para reidratar aquela pele. Entendi. Então você, dependendo de cada caso, tá? Não tem um protocolo físico, mas tem um protocolo master, que é o seguinte: você vai hidratar, o foco é hidratar a pele para você trazer de volta a possibilidade de você fazer uma coleta daquela papila dérmica da ponta dos dedos, da falange distal, né? Acontece, mas assim, eu ia até perguntar, cara, Fala aí. Você estava falando sobre você fez esse veterinário e tal, direito e tal, mas assim, como é que você conheceu, assim, por que você escolheu ser um papiloscopista, assim, porque qual foi essa linha, assim, por que escolheu? Não, é porque dentro, de novo, meus vizinhos foram grandes influenciadores, né? Porque minha vizinha trabalhava já no Instituto Félix Pacheco, né? E aí eu estava procurando um concurso público que não fosse tão distante da minha formação original. Ah, entendi. Né? Aí a papiloscopia me deu essa instigada, fiquei instigado com aquele negócio. Não tinha CSI como tem hoje, né? Não tinha streaming, nada disso. Mas essa coisa de poder usar a impressão digital para resolver crime era uma coisa que estava no meu subconsciente. Já nessa vontade. Aí fiz o concurso. Fiz o concurso, passei, fui chamado um tempo depois. E comecei a trabalhar. Primeiro comecei a trabalhar no Instituto de Identificação Félix Pacheco, mas numa área que não era da perícia estrito sensu. Era mais uma outra atividade do Instituto, que é a parte de banco de dados criminais. Ah, legal. Né? Aliás, minto. Eu comecei liberando segunda via de carteira de identidade. Legal. Porque é o seguinte, né? Quando você tira a carteira de identidade, você tira a primeira via. Aí aquelas biometrias estão todas lá guardadinhas. Quando você pede a segunda via de carteira, o que o perito papiloscopista tem que fazer? Confrontar aquele pedido que está chegando com o que tem na base já. Então eu fazia um confronto 1 para 1, que a gente chama. Né? Eu confrontava 10 dedos do pedido com 10 dedos lá da primeira carteira. Para dizer, não, é o Alexandre que está pedindo a segunda via, de fato é o Alexandre que tirou a primeira via lá em, sei lá, 1980. Porque tem muita fraude, então é para evitar a fraude. Porque tem Mas muita isso na gente... parte criminal? Dentro do Instituto Félix Pacheco você tem essa parte, hoje em dia no Detran, né? Mas tinha essa parte que você fazia emissão de segunda via de carteira. Só que antes de fazer a emissão da segunda via da carteira, você tem que fazer uma perícia de confronto 1 para 1. Para saber se aquele que está pedindo é de fato aquele que tirou lá atrás a carteira. Vocês acompanharam? Mas, Trece, na época que você começou, não existia inteligência artificial, né? Era tudo no olho. Era na marra, na raça, né? Na raça. Parabéns. Olho e lupa, né? A gente tem uma lupa específica
que você usa para quando você tem dificuldade. Depois de um tempo, você está com o olho treinado, né? Porque você tem vários desenhos diferentes aqui. Né? Tem tipos primários, tipos secundários. E hoje em dia, claro que você não classifica tanto mais para arquivar. Hoje em dia, quem arquiva é o sistema eletrônico, que a gente chama de AFIS, né? Que é um acrônimo em inglês lá para é o Sistema Informatizado de Identificação de Impressões Digitais. Isso a nível nacional ou... Isso no mundo todo. Muito maravilha. É Automatic Fingerprint Identification System. Então é AFIS. Então existe um banco mundial internacional. Existe isso é desde da década de 50 já existe. Nossa, eu jurava que era só, tipo, o Rio tinha o banco dele, Não, agora não, é assim ainda. Uhum. A gente tem no Brasil, cada estado, por questões federativas da Constituição, cada estado tem autonomia para emitir a sua carteira de identidade, que agora, com a identidade nacional, está mudando. Está integrando os bancos. O documento único, né? O documento único, né? Que não é integração, tá? É uma interoperação. Eu vou consultar o Banco de Minas, eu vou consultar o Banco de Goiás, eu vou consultar o Banco do Acre. Eu não vou juntar os bancos num lugar só. Entendi. Né? Entendi. Você acha que seria melhor, tipo, juntar num lugar só? Para a perícia, o que importa é a de... efetividade do processo que está mapeado. Assim, se o processo é de interoperacionalidade está bem feito, o plano de trabalho está ok, vamos trabalhar de uma forma posta pelas leis, pelas normativas, vai funcionar. Entendi. O problema do banco centralizado demais é que se quebra um, quebra tudo, né? Verdade. Às vezes a gente tem essa na cabeça, né? Vamos centralizar tudo, é tudo meu. Mas precisa ser tudo seu? Sim, verdade. Você quebra uma coisinha, quebra tudo. Você fica sem luz. Verdade. Né? E quem entra hoje, né? Hoje em dia, o novo perito, ele sabe agir com a lupa sem o sistema informatizado ou está prejudicado esse conhecimento, só os antigos detêm essa técnica? Não, a gente tem essa coisa dos mais velhos, sabe um pouco mais. Mas assim, a gente em 2019 foram 166 novos peritos papiloscopistas no Rio de Janeiro. No total de 2018 e 2019 foram 230 mais ou menos. Legal. Esse pessoal aprendeu na academia de polícia, porque assim, de novo, perícia em geral, né? Perícia em geral. Lá é o engenheiro, né? Então ele fez o concurso para a Polícia Civil, perito criminal na área de engenharia, mas onde ele aprende a fazer a perícia é na Cadepol, né? Porque tem matérias... No caso da papiloscopia é um clássico, porque você não tem faculdade de papiloscopia. Então, isso que eu ia perguntar. A pessoa, para ser um papiloscopista hoje, assim, que precisa, tipo, ser do direito, alguma coisa assim específica? Então? Hoje em dia, para fazer no Rio de Janeiro, né, porque cada estado tem um edital, né? Qualquer atividade, qualquer curso superior, você pode fazer o concurso e ser nomeado perito papiloscopista. Pô, legal. E você vai fazer papiloscopia na academia de polícia. Bacana. Entendi, é E confuso. eu, por exemplo, tive a sorte de montar lá a última matriz curricular da Cadepol, baseada lá no que os colegas fazem em outros estados. Ninguém está inventando aqui, criando do nada, né? A gente vai pegando o que tem de melhor e vai adaptando a nossa realidade. Então, assim, hoje o curso tem que ser pelo menos um curso quase que de uma pós-lato sensu, né? Que vai bater 360 horas, mais ou menos. Né? Claro que isso é tudo pela Cadepol, aqui no Rio de Janeiro, mas lá você aprende, dentre outras coisas, a ser policial e, estrito sensu, a ser papiloscopista. Que perícia é essa que você vai fazer? Você vai fazer perícias em pessoas vivas, em pessoas mortas, cadáveres. Vai fazer perícias em materiais, tipo, né, no copo. Um copo, uma coisa assim. Né? Tá curioso para falar do copo, né? No copo, né? Que você vai arrecadar no local de crime, o que a autoridade vai apreender, né? Que tem uma diferençazinha, você que é da área jurídica sabe disso. E no local de crime em si. Essa do copo é interessante, né? Tem aquele filme, acho que todo mundo não, só os mais velhos que viram, né? E aqueles que gostam de cinema, o Hannibal. Eu acho que é no 2, o segundo filme, que o cara desconfia, né? Que aquele cidadão lá é o Hannibal, aí pega o copo dele no restaurante e leva para extrair a digital.
Mas ele já botou a mão sem luz, sem nada. Aí entra a lei, né? A lei que fala da cadeia de custódia, que é o quê? É você preservar aquele indício de crime sem que haja interferência externa que comprometa, né? Mas isso aí já é parte da lei, tal. É possível isso, o cara pegar um copo preso, como que o cidadão de bem, né, sabedor de que aquele cara que prejudicou a família dele, que foi lá, subtraiu, roubou, furtou, entendeu? Vamos falar roubou, genérico, né? Toda a casa dele, como que ele faz se não tiver um papiloscopista no local, por exemplo, né? Vai pedir a perícia, não tem um papilo. Ele quer preservar aquela prova, o cidadão. Como que ele faz para pegar aquele copo sem que contamine a digital que está ali e entregar para a polícia até que venha a se encontrar um papilo? Então, essa aí é um... Bom, lá a perícia criminal sabe também disso, né? O nosso maior problema é a palavrinha que você falou aí, preservação do local. Né? E aqui, a perícia só é acionada mediante uma requisição da autoridade. Então, assim, na teoria, é claro que a própria vítima pode já iniciar os processos de preservação do local de crime. Cuidado, né? Eu sugeriria não tocar no copo. É verdade. Né? Sair da casa. Porque, como diz o nosso amigo lá, o Locar, toda marca deixa contato. Então, aqui, ó, quando eu peguei esse copo aqui, não tem só impressão digital minha, não, tá? Sim. Tem DNA, porque eu bebi. É verdade. Né? Tem tudo. Tem até do colega que me serviu aqui no copo. Sim. Então tem tudo. As digitais também, quanto mais você coloca, por exemplo, a pessoa pegou ali o copo antes de você depois pega com se pegar, às vezes, dependendo da qualidade da luva, até passa. Até se for passa. luva vagabunda, É. naquela bem assim... Eu peguei esse copo aqui. Minha digital tá aqui, ó. Tá aí. Tá aqui. Eu ainda tenho um carocinho aqui que é fácil de me pegar, né? Se eu fizer uma besteira, eu tô frito. Então, vamos lá. Tá aqui o copo. Cara, quanto tempo ficará aqui preservado essa digital? No decorrer... Digamos que o copo está aqui na casa. Aí não tem ninguém na casa. Aí se passam meses, anos, quanto tempo eu sei que essa prova ficará aqui preservada? Essa é a pergunta do milhão, né? Pergunta do milhão, né? Total. Você não tinha resposta. Não tem uma resposta ainda. Não tem uma resposta ainda. Vou te dar uma meia resposta, mas que vai indicar qual é o caminho. O caminho é você... Hoje em dia, os estudos, tem até um colega de Brasília, o Rodrigo, que pesquisa exatamente isso. Morfometria, tamanho, largura da crista de fricção, aquela partezinha preta da impressão digital, da carteira. Aquilo ali chama-se crista de fricção. A largura dela, maior ou menor, vai poder indicar a datação daquela impressão digital. Que legal. Que bacana. Vocês estavam falando... Só uma dúvida aqui, que eu fiquei realmente na dúvida. Tem gente que tem certas... Assim, não sei se são doenças que eu posso falar... Que tem estigmas profissionais. Que na verdade não tem Todo mundo tem. Não, tem. Só que meio que tá liso, assim. Parece que quando Isso você passa, aí, você, caraca, não aparece o desenho aqui. E como é que faz isso, assim? Como é que faz assim? Vamos lá, idoso, né? Idoso tem muito isso? Pensa em idoso. Idoso tem pele fina, né? Então, esse crista e suco, se ela tá fina, ela tá menos. Então, a diferença não existe tanto. Então, é mais difícil você coletar impressão digital de idoso. Mas hoje em dia você tem recurso para isso. Se você usar uma captura digital, um live scanner com resolução maior, ele vai conseguir pegar essa diferenciação do que é alto e do que é baixo. E gêmeos idênticos? Gêmeos idênticos não são idênticos na impressão digital. Então procede que... Sabe por que não são? Isso aí por isso que é legal você não parar de estudar. Né? Acabei de fazer a pós agora em Brasília e aprendi lá com a doutora... Sônia, o nome dela? Eu errar, me desculpe o nome dela. Porque ela é brava pra caramba. É brava? Professora. Que a impressão digital, a variabilidade de desenhos, que é um dos postulados da papiloscopia, é a variabilidade de desenhos que fazem com que um gêmeo não seja idêntico ao outro nas impressões digitais. E essa variabilidade de desenhos, ela acontece durante a formação intrauterina, onde o neném feto está se mexendo no saco amniótico e por questões físicas de atrito vai enrugando,
enrugando a pele de um jeito diferente do outro bebê gêmeo que está no mesmo lugar. Então procede que não existe... Que é uma doideira você imaginar isso, né? Isso aí pra mim é louco. Não é nada genético. Sim, mas não é possível, então, encontrar dois seres humanos com o mesmo desenho. Não tem. Deu um movimento parecido, assim. Então. É 99,9999 elevado a 10 a 19. É impossível, praticamente. Então. Sim. Caramba. Maravilha. É fantástico, né? É mais difícil que o DNA. O DNA você não pode... Porque o DNA... Depois eu vou fazer um podcast sobre isso, vai chamar meus colegas lá, né? O DNA pode haver semelhança. Não estou menosprezando nada, absolutamente, adoro DNA, mas assim, é mais difícil do que DNA. Porque então o DNA tem contaminação. Então é mais seguro a prova, né? Com base numa impressão digital, do que uma prova com DNA? Não, eu acho que essa valoração, deixa eu me corrigir, essa valoração não cabe muito. Tá? Porque são 3 metodologias primárias de identificação, que são aceitas mundialmente. Complementares, né? Sim, exatamente. Você falou a palavra certa. Principal disso, a gente se complementa, na verdade, como peritos. Né? Então você tem impressão digital, impressão papilar, que pode ser... A gente fala de digital sempre, né? Mas pode ser palmar, tá? Ah, é? Lugar de pele espessa tem impressão digital. Mas aqui também não coincide. Aqui também não coincide. Tá vendo? Essa mulherada fica lendo mão dos outros. Outra coisa, sola de pé. Também não é igual. Também não é igual. De ninguém, né? É mais difícil palmar e plantar? Claro que é mais difícil, né? Você não tem 10 dedinhos para você brincar, né? Para você periciar. Cara, mas então, num local a gente pode, por exemplo, pegar uma plantar assim, se tiver um desenho ali... Pode. E de repente fazer um confronto com as pessoas, porque não tem um banco de dados de plantar, né? Não tem, mas aí o que acontece? Você falou a palavra-chave da perícia e da investigação, complementariedade. O delegado vai investigar, não vai? O inspetor não vai investigar? Sim. E vai te trazer um suspeito. Molda o pé dele aí. Sim, bacana. Pô, que bacana. Manda ele tocar no copo. Tá investigando ele, oferece uma água, tá colhendo depoimento daquele suspeito. É verdade, né? Bota uma água para ele beber ali. É porque a lei garante, né? O réu, ou pro indiciado, ou pro suspeito, seja lá o termo que quiser usar, ele não é obrigado a fornecer provas. Contra ele mesmo, né? Prova contra ele mesmo. Não precisa. Agora, se ele pegou no copo, o copo é dele. Entendeu? Você pode pegar aquilo. Você pode obter dele a gente chama de peça padrão. Né? Porque a gente vai fazer perícia como, né? Você tem alguma coisa questionada que você não sabe quem que é. No nosso caso da laparoscopia, você não sabe quem é a pessoa. Eu quero descobrir quem é que deixou aquela marca aqui no copo. Eu quero individualizar aquele vestígio para ele virar o quê? Virar uma evidência e, quiçá, virar um indício lá para frente, lá para... O que eu acho muito bacana no seu trabalho é que você consegue colocar o suspeito no local do crime. No local do crime. A gente, né, na polícia, trabalha muito com informações, depoimentos e tal, mas quem é do direito sabe, né, que a prova testemunhal é a prostituta das provas. Nem sempre confiável. Agora, colocou a digital do cara lá dentro, ele estava no local. Isso aí a gente dificilmente... Qual era o papel dele no local? Exatamente. A investigação vai complementar. É verdade. Exatamente. E o que é muito importante, às vezes o cidadão chega para a polícia, mas eu vou falar que o cara me furtou, me roubou, mas ele sai da cadeia, e minha família, como é que fica? Agora, se pega um perito, um papiloscopista, e ele consegue demonstrar que naquela casa habitam 3 pessoas, mas tem 5 digitais diferentes, de pessoas que não frequentam aquela casa, e essas mesmas digitais estão presentes em mais outros locais de crime, você consegue colocar o cara na associação criminosa, de repente. Claro. Né? Se forem 3 ou mais pessoas, você consegue qualificar o crime ou agravar, né? Que no direito, né? Tem uma parada no direito, né? Na lei. Sempre que o cara comete o crime junto com outra pessoa, é mais grave. A pena aumenta, entendeu? Então, o serviço de vocês eu admiro muito, acho muito importante. Né? E é importante isso remete lá ao nosso papo inicial, de preservação de local, porque na hora da perícia, no caso da papiloscopia, qual é o ideal? Você fecha o local, preserva, colhe, entrevista a vítima, já vai colhendo os dados de quem você eventualmente vai excluir, né? Quer dizer, você não vai excluir nada, você vai periciar e se positivar o dono da casa, vai sair no laudo do dono da casa. Quem vai excluir é o nosso amigo delegado, né? Mas, assim, o perito vai fazer simplesmente o trabalho dele, que é dizer, olha, nesse ambiente eu encontrei
aqui na marca 6, 3 impressões. Que podem ser minhas, ou pode ser também minhas misturadas com outras. Eu vou separar na hora da perícia. Coleguinha que vai na casa brincar. Exatamente. Mas essa aqui... Ontem eu tive aqui, ontem meu parente veio em casa, então pegou no copo. Né? Aí o cara fala, eu nunca fui lá, não conheço. Poxa, essa impressão digital tá no copo do cara, meu irmão. Fica difícil, né? O cara não tá lá, né? Você dividiu o copo do cara que tá dele assim, e tá sua aqui. Você bebeu no copo. Você perguntou, Samuel, da datação da impressão digital? Ah, só uma coisinha. Isso agrava também o crime, tá? É um furto. Agrava. Você pegou ali, bebeu no mesmo copo. Furto com abuso de confiança, já qualificou o crime, meu. Entendeu? Tá vendo? A importância, já qualificou o crime. Isso aí. Né? Esse negócio que você falou é importantíssimo. No final do mês, lá no Félix Pacheco, o meu pessoal da perícia de local faz um relatório vinculando as positivações de determinada pessoa. Então, sei lá, fiz veículos. Esse cara sempre aparece em veículo recuperado, que foi roubado ou furtado, e assim na área da, sei lá, da Zona Norte, da Grande Tijuca. Então, porque o perito, lá, ele tá na ponta. Às vezes os delegados não estão vendo o modus, onde aquele cara está agindo. Esse dado estatístico que então, a gente consegue trazer, a gente leva para ele, e não né? é um dado, não é nem dado de inteligência, tá? É mais forte ainda, não é um informe. É um dado mais robusto. Olha, esse cara foi positivado na Tijuca, no Grajaú, em Vila Isabel. Tá ali o tempo todo. E tá chegando perto do Meia. Então, a área de atuação dele, doutores... Vamos seguir por ali, né? Aí coloca aí mais 2 pessoas com ele, né? E pronto. Participando do crime, você tem uma associação criminosa. Né? Dá para pedir uma prisão preventiva, por exemplo, né? Vale a pena. A papiloscopia faz muito isso. Faz toda a diferença. Não, tava pensando aqui, cara, esse negócio, quando você fala com relação à preservação de local, e normalmente a gente tem, como é que eu vou dizer... Fica difícil com relação à preservação, as equipes, né? Tipo, como é que a gente faz, assim, para poder chegar? Porque lá no Rio, pelo menos, cada estado é diferente, né? Mas no Rio, por exemplo, tem o IFP, que vai para o local, não junto com o ICCE, né? Então, tipo assim, aqui no interior a gente vai uma equipe junto. Vai o perito, papiloscopista e o perito criminal, e a gente consegue fazer aquele trabalho junto. Só que no Rio já fica um pouco diferente, né? E aí essa parte de preservação de local é hiper importante, né? Quem chega primeiro, como vai ser feita essa preservação e isso tal. Isso é uma discussão lá interna, lá, que já está até pacificada. Na verdade, assim, no Rio de Janeiro, no interior, existe o que a gente chama aí de um grupo que trabalha em conjunto, né? Vai todo mundo para o local, independente se tem requisição para papiloscopia ou só requisição para criminal. Eles trabalham juntos, o que é muito legal, porque aproxima os colegas, né? E dá uma sinergia, né? Um ajuda o outro ajuda um. Né? O perito criminal vai olhar para a papiloscopia de uma maneira muito mais diferente, e o papiloscopista vai também se sensibilizar com as variáveis da perícia criminal. Né? Eu acho muito bom isso. Na capital já é diferente. Na capital, que a demanda, às vezes, é bem maior, né? Muito maior, né? O Félix Pacheco, no nosso caso, atende toda a área da capital, exceto Campo Grande, que tem um posto regional só para isso. Legal. Atende as delegacias roubos e furtos de carga. Então, independente de se o caminhão foi roubado em Nova Iguaçu, na Dutra, vão chamar o IFP para fazer a perícia naquele caminhão que foi recuperar. A prova de vocês é muito importante, meu Deus do céu. Tudo que há, né? E aí é o caminhão, e aí mexeu na carga, todo mundo... a carga está lá dentro. Caramba. Tem todo um modus de periciar, né? Você vai entrevistar o cara do caminhão, mas a gente já sabe, né, que vai fazer o quê? Só a porta do motorista, ou vai fazer o outro lado também, que sempre tem alguém, né? E uma coisa importantíssima também para criminal, para qualquer perícia, na parte criminal da polícia, é o perito não se bastar só com a sua perícia. Dá uma lida no RO, na dinâmica do RO. Complementar, né? Isso, complementa um pouco, porque você pode fazer uma perícia orientada, né? Ou pode fazer uma perícia ampla. Fazer rastreamento, como a criminal faz muito isso, né? Só que a gama é muito grande, né? Muito grande. Quando a gente vai de uma maneira, entende mais ou menos o caso, a gente consegue ser muito mais efetivo. Né? Na papiloscopia, a gente tende a fazer uma perícia orientada. Ou seja, a gente entrevista a vítima. Os puristas vão dizer que a gente trabalha enviesado. Eu discordo.
Concordo discordando. Porque, na verdade, eu tenho que ter... eu busco isso lá como... que eu sou, gente, eu estou o diretor lá do IFL de Pacheco. Então, isso é interessante. Eu estou o diretor lá e depois Ninguém melhor para falar pra gente. Depois de ser 12 anos vice-diretor. Aqui, ó. Olha a qualidade, tá? Diretor, o cara Pessoal, sabe. ele realmente é um especialista na área, assim, da parte da papiloscopia, o melhor, assim, com relação de representação da perícia papiloscópica no Rio, né? Pô, gente, obrigado. Peraí. Você é bem a gente é gestor, a gente, quando vai pra gestão, a gente depende da equipe. Então, se eu não tiver poder de convencimento da minha equipe, a gente brinca que vai fazer perícia com flanela. Né? Essa é uma brincadeira, obviamente, é uma sacanagem. Mas não, isso não acontece. Né? Por que eu falo perícia orientada? E alguns olham de enviesado, assim, de lado. Porque eu tenho que ter uma economia de meios e modos. Eu tenho que chegar atrás de uma eficiência. Né? O que adianta eu empoar? Empoar, sabe o que é, né? Usar aquele pincelzinho no local todinho aqui. Fala do material que vocês usam depois do pincelzinho, do pozinho. Exatamente. A gente não trazer nada para casa, para o meu laboratório de vestígios. Né? O que a gente usa? Então, o que a gente usa no local? Basicamente, no Brasil todo, se usa pós-reveladores. Né? Pretos, brancos e alguns fluorescentes, alguns verdes, vermelhos e tal. Mas o que está acontecendo no Brasil agora? Uma mudança de paradigma. Quando você usa o pincel, você promove uma ação física, né? Sim. Sobre o seu vestígio está aqui. Ele está latente. Eu não estou vendo esse vestígio aqui nesse copo, certo? O pó vai fazer o quê? Vai trazer ele, vai revelar o vestígio. O pó, na verdade, ele gruda, assim, no pó... Como é que funciona? O que é o vestígio? O vestígio é uma matriz não tem nada pra gente multimolecular. Aqui, não. De repente, depois a gente bota um vídeo explicando mais ou menos tudo, vai entender. Basicamente, o pó revelador atua sobre os componentes da impressão, do vestígio de impressão papilar. Que componente é esse? 90% é água. E o restante é mistura de gorduras, com sais, proteína, né? Porque aqui na ponta do dedo não tem glândula sebácea, não tem gordura. O que tem é que você mexe o tempo todo, né? Que é muito bom, né? Que a gordura estabiliza muito aquilo ali, né? Deixa ser água. Se fosse só água, evaporava. Então a gordurinha fica ali na boa. Dá uma aderência, fica né? de boa. Então o pozinho vai lá, as moléculas do pó se aderem à gordura e vai revelando aquela forma que todo mundo conhece, que é o que está na carteira de identidade da gente. Legal. Por isso que é mais difícil quanto mais tempo passa. Entendi. Mas quando eu falo de mudar de paradigma, é o seguinte: você vai continuar usando o pozinho com o pincel? Vai. Vai empoar? Vai. É uma técnica muito boa. Você vai, revela ela, depois você faz um decalque dela e traz para a perícia. Mas hoje você tem muita revelação sendo feita com fotografia. Aí que entra a tecnologia, né? A tecnologia está chegando. Vocês desenvolveram. Já chegou, aliás. Ano passado a gente recebeu lá no Rio de Janeiro, e aqui os postos também ganharam, vários smartphones. É isso que eu queria falar. Smartphones. Como Linol, né? O que acontece? O que os caras bolaram lá? No caso, a gente está usando um equipamento que vem da Turquia. Então, ele pegou um smartphone, criou dentro dele uma aplicação de edição de imagens, brilho, contraste, inversão, tudo que você tem clássico no Photoshop, mini Photoshopzinho, digamos assim, e embarcou nele um conjunto de luzes forenses. Pô, que legal. Fantástico. Luzes anelares, né? Então esse smartphone tem aqui luzes anelares de LED. É um e filtro, você pode né? trocar a cor, ultravioleta, infravermelho. Pô, legal. E aí você vai para o local, vai usar o pó e vai fotografar com ele. Algumas que são patentes, já estão ali na sua cara, você já vai fotografar direto. Isso, você deve permitir, inclusive, que se fotografe aquela digital cujo tempo já... Exatamente. Aí você tem o CSI Smartphone, que a gente está utilizando, Contact Lens, que já é uma câmera fotográfica acoplada com um diferencial para tirar fotos de impressões digitais em superfícies reflexivas. Espelho, partes cromadas de carros, onde é mais difícil você obter uma fotografia legal. Tá? Porque você tem que fazer várias
coisas lá no espelho para tirar o reflexo e tal, então ele já vai eliminando isso. A gente recebeu agora também, chegou ontem inclusive, Sério? um equipamento que chama deposição de metal a vácuo. O que é isso, gente? Que é isso? Pessoal, tem Já coisas complicou, técnicas já aqui, complicou. mas você vai dar pra não, explicar. O que é isso? Então, lembra que eu falei lá que tem gordura, tem água. Tem água e tudo. Agora você pensa quando você não consegue fazer essa revelação no seu dia a dia, né? Que é o pó e o contact lens e a fotografia e tal. Porque passou o tempo. Então, esse equipamento que a gente recebeu ontem, não está instalado ainda, mas vai ser instalado em breve. Bem bacana. Cheguei Bacana, a ver. Maneiro. Só Ele de trabalha olhar já, tocado. não molécula, trabalha átomo. Doideira. Então ele trabalha nanopartícula lá naquela impressão digital que está bem escondidinha, bem latente mesmo. Caramba. Então, e superfícies que as metodologias tradicionais não conseguem. Exemplo, couro, tecido sintético, semissintético. Ah, é? Sim. Até tecidos, de repente, rugosos, assim, de repente, sabe Sim, alguma aí eu coisa? vou chegar aí. Aquilo que é poroso... Que é o poroso ou semiporoso. Até assim, que o poroso... Que só pra maneiro, explicar. cara. Aquela superfície porosa, ela não preserva digital. Ela nem pega, né? Não, ela preserva. Por exemplo, papel. Papel é poroso. Sim, sim. Certo? Sim. No papel, qual é a metodologia indicada pelo protocolo internacional? Usar anidrina, que é um reagente que vai se juntar ao aminoácido, né? Ou seja, a proteína da impressão digital latente daquilo ali. Como é poroso, você tem que conseguir o quê? Um papel, digamos, fresco, né? Que o cara tocou anteontem. Se tiver, sei lá, vou chutar, tá? 10 dias, será que eu consigo com a anidrina? Provavelmente não. Eu vou conseguir, talvez, com o VMD. Bacana. Porque já vou trabalhar mais no átomo. Então. Ele faz uma deposição de... Depende dentro da superfície, de ouro com zinco ou de prata com zinco. Que uma vez, né, nós tentamos tirar as digitais do painel de uma Land Rover, que é bem... O perito falou, não, é muito poroso, não vai sair nada daqui. Hoje em dia é possível, com essa tecnologia. Pois é. Talvez Você tinha que seja destruir possível. o painel da Land Rover para levar para o laboratório, né? Mas pode fazer com cianoacrilato. Cianoacrilato é uma super bonder líquida que você vaporiza em algumas superfícies, geralmente superfícies não lisas, né? Então console que você deu o exemplo. E às vezes ela, apesar de ser enrugada, eu consigo obter ali um vestígio que fica esbranquiçado, né? E eu posso aplicar ali um corante, geralmente você aplica o tal de amarelo básico, e eu venho com uma fotografia com luz azul e consigo obter uma impressão digital. É porque aqui no Brasil, a pessoa tem mania de preservar o carro, sabe? Se você for aqui do lado, aqui no DF, se você for lá, eles cortam o cinto de segurança do carro, levam para o laboratório, destrói o carro todo. Às vezes também é Dói importante para você até o coração conseguir, só né? de imaginar um troço desse. Ah lá, tá vendo? Mas Ele assim... não vai querer tirar o Land Rover dele, entendeu? Que ele pagou caro. Mas pagou assim, dinheiro. é bom, às vezes, dependendo, você conseguir identificar uma pessoa dessa e tirar da rua, por exemplo, né? Que começa Exato. assim, toda. Aí tem que ver esse... Essa ponderação. tudo é ponderação na pesquisa, tem muita coisa assim ponderação. com relação a isso, né? Agora, Quando você- fazer outra pergunta. Fala. Da proteção do cidadão de bem. Né? A gente vê muito isso em filme. Um filme traz muita ficção. É possível, né, plantar digital de alguém no local de crime? Como assim? Inovar artificialmente o local de crime. Por exemplo, eu pego a digital da pessoa, você vê esse filme, não sei se tô falando, desculpa, tá? Eu não sei. O cara, já vi filme, o cara pega a digital do copo e joga lá no espelho do banheiro de um local de ter homicídio. Isso é possível ou é ficção? Se ele tiver com a impressão ali revelada, ele conseguir moldar isso, por exemplo, num decalque que seja de silicone, tipo Tom Cruise em Missão Impossível. Missão Impossível total isso daí, Ele essa história. consegue fazer, ele consegue É contar. possível. De novo, é possível. Nossa. Agora, Tudo se é tiver possível. preservado o local, né? Não será possível. Por isso que é Não é muito importante possível. preservar o local, né? Não, o local Entendeu, gente? preservar o local. Tem que cara, preservar é o o local. básico, Se sim. invadir a sua casa, preserve o local. Ó, tem uma discussão muito interessante, assim. E aí, o local está preservado ou não? Vou fazer a perícia? Você pega isso na criminal, às vezes? Direto. Ou não vou fazer, local inidôneo. O local não está Acontece legal. muito. Esse caso, tipo assim, às vezes, preservação do local, quando a gente fala de maneira ampla, né? Mas, na verdade, talvez uma parte do local esteja
não preservada, mas outro local, talvez uma parte do outro local esteja preservada, né? Então, saber, isso é a parte da ponderação, o perito também visualizar Né? O bom senso, ter uma noção do que pode ou não. Eu costumo dizer que lá no Félix Pacheco, como eu estou na direção, eu digo a eles assim, não adianta vocês pedirem ordem de serviço de um monte de coisa. Porque o principal eu não consigo colocar na ordem de serviço, que é bom senso, é de vocês. Entendi. Então, assim, eu digo o seguinte, o perito é dono do lugar. Se está preservado, ele vai decidir o que vai fazer. A gente tem umas... Aí tem a discussão, né? Tem subordinação ao delegado ou não? Tem. Aqui no Rio, a gente é agente de autoridade. Então, a gente tem que auxiliar, subsidiar a investigação. Portanto, a nossa prova, o laudo pericial, ele vai ser um instrumento que a autoridade vai utilizar para auxiliar a investigação dele. Eu vou colocar o cara no local de crime. O facial, por exemplo. Hoje em dia está na moda o facial, né? Então, a papiloscopia também trabalha com a facial. Bacana. Ah, mas é impressão digital? Não, mas é uma metodologia secundária de identificação humana. Portanto, tem um namoro ali, sabe? Uhum. Às vezes eu tô com a digital aqui no copo e eu não sei de quem é. Eu pesquisei ela no sistema lá automatizado, porque vem uma lista de 20 candidatos para mim, sabe? No sistema. E eu vou um por um analisando stricto sensu. E aí não é nenhum daqueles 20. Mas, ao mesmo tempo, no local do crime, o delegado arrecadou lá o DVR, lá, a filmagem, e mandou pra gente lá do Félix Pacheco. O filme íntegro, né? Porque a gente não pode quebrar. Isso aí é mais da polícia criminal que faz, tem né? o nosso setor que cuida, que faz o SPY faz isso, né? faz uma melhoria na imagem. Exatamente. A gente não mexe em né? imagem. A gente só pode receber a face-alvo mesmo, sabe assim? Então, tem uma face assim, meio de lado, assim, tal. Aí manda pra gente. Aí eu submeto ao sistema, aí já é o sistema multibiométrico, ABIS, é o EIBS, que agora todo mundo é EIBS, né? Você tem impressão digital e tem face. Facial, que legal. E aí esse EIBS do Detran traz para minha equipe 100 candidatos. O que eu vou fazer? O que o pessoal faz? Eu vou pegar ali aqueles que têm uma similaridade mais forte, diferente, né? Uma coisa é você dizer, é o cara. Outra coisa é você dizer, essa face tem um grau similaridade média, alta. É por porcentagem, assim? Ou não é porcentagem. É mais... É fluido pra caramba. Fluido, né? É aberto. Caramba. Mas essa minha equipe vai dizer assim pra minha outra equipe. E aí, por isso que é importante elas estarem entrosadas, né? Ninguém trabalha no Félix Pacheco com um setorzinho separado, não. É todo mundo transversal mesmo. Aí, o Danilo, que tá ali, tá aqui me acompanhando, né? Aquele caso lá do RO da 19ª da Tijuca, do furto à residência, para mim, eu tô te indicando aí para aquela digital que você não encontrou ninguém, esses 2 suspeitos aqui. Aí o pessoal que faz o trabalho de vestígios puxa a ficha decadactilar do cara. Aí eu tenho 2 vestígios e 2 suspeitos. Portanto, eu tenho a possibilidade de quantos confrontos? Vamos multiplicar isso aí, né? Aplicação. Então, eu tenho 2 suspeitos, 20 dedos. Com 2 dedos, 40 confrontos. Então, eu vou fazer 40 análises e não raro, meus amigos, eu consigo chegar no cara. Bacana. Sério? E positivar, dar um hit, que a gente chama, né? E é positivar. Chega à autoria, né? Chegar à autoria. Pô, então eu tenho... Aí você vai de direita. Eu tenho um vídeo, onde eu tenho uma similaridade alta, e tenho esse aqui me dando a dica para perícia papiloscópica. Entendi. E eu consegui criar o quê? Criar vínculo entre as perícias. Sim, perfeito. Então, isso é muito importante. Então, a gente brinca não, isso é sério. Lá na Félix Pacheco é o seguinte, não existe aquele negocinho de setor tal não conversa com serviço tal. Todos eles se conversam. Porque essa impressão digital que eu positivei depois do delegado, ele vai indiciar o cara e vai gerar uma denúncia pelo MP, que vai gerar um processo criminal, corrija aí se eu estiver errado, hein? Tá certíssimo. Que vai ser condenado, e aí o juiz vai mandar assim, Félix Pacheco, anote na ficha do fulano de tal que ele está condenado no crime tal. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter um banco de dados criminais que foi certificado biometricamente. Perfeito. Fica muito mais... Então é outro produto. Então a minha FAQ, né, que é a Folha de Antecedentes Criminais, qual é o melhor dos mundos? Cada folha de antecedente, 30 anotações.
Pô, se eu tiver 30, cada casinho certificado biometricamente, por que eu peguei no local, quem é que vai quebrar isso? Se eu fosse um juiz, eu ficaria, né? Seria muito cauteloso em condenar alguém com base em provas testemunhais. Agora, com a prova dessa aí, meu irmão, canetada. É o que acontece geralmente. Canetada. Assim, até com relação até esse mesmo projeto da gente, é isso que é importante, assim, a perícia, quando eu falo perícia, eu falo num todo, né? Então, sim, o perito papiloscópio tem que falar com o perito criminal, que tem que falar com o perito legista, com a ajuda do técnico, todo mundo conversando para chegar a um objetivo comum, que é dar uma resposta para a sociedade com relação a alguma coisa. Né? Eu vou te falar só uma coisa. Você falou lá atrás, quem chega primeiro... O que é melhor para a papiloscopia? Que meu colega criminal já entenda qual foi o modus operandi ali. Sim. Naquele local. Porque aí eu não vou precisar ficar entrevistando vítima, que sempre tem um viés na vítima, né? Uhum. Mas se você chegar antes se o colega criminal chegar antes no local, né? Tomar os cuidados que ele sempre vai tomar, porque já faz parte do modus operandi dele. Ele vai entender que o cara entrou na casa porque quebrou o basculante, enfim. Já gravou. Quando chegar a papiloscopia, o colega vai dizer, vai por aqui que você vai encontrar a impressão digital dele. Sim. Entendeu? Então, assim, não existe como trabalhar sem estar junto. Sem estar junto. É verdade. E, cara, isso faz muita não faz diferença. Falta? Não, faz muita diferença. Antigamente, o pessoal realmente fazia um trabalho totalmente separado, né? E agora, tipo, hoje... Cada qualidade, vez mais isso não vai ter... A gente está cada vez conseguindo... É uma coisa que eu fico muito feliz também. Se você provar, né, que o fulaninho quebrou o vidro para entrar na casa, já qualificou o crime. Já dá mais segurança para a vítima. Porque ele não vai entrar e vai sair amanhã. Vai ficar agarrado. Né? Você perguntou, não sei os dois, sobre banco de dados, né? Sim. Então, se era melhor, tal... Enfim, o que acontece na papiloscopia? Por isso que é bom você estar sempre também ligado com o RO, com a dinâmica do fato delituoso. Em algum momento a investigação vai dizer assim pra gente, poxa, esse pessoal pode ser do Pará, porque a vítima disse que ele tinha um sotaque que era próximo do Nordeste ou do Norte. Uhum. Aquele vestígio que está negativo aqui no Rio de Janeiro, a gente vai abrir canal técnico com o Instituto de Identificação do Pará, de outro estado, né? Ou de outro estado, e mandar para eles. Ou, se o delegado tiver os dados desse suspeito dele, de outro estado, é só mandar para o Félix Pacheco e para qualquer instituto de identificação que vai falar com co-irmão, tipo escola de samba, né? Uhum. Co-irmão, ele vai mandar para a gente a ficha completa. E eu vou fazer aquele confronto que eu te falei 1 para 1. E não raro eu consigo positivar. Legal. Aí o que a gente faz? Essa pessoa que é lá do Pará, que ainda não está na base nacional, eu pego aquela biometria, que foi positivada no caso criminal, e gero para ele um RG criminal no Banco do Rio de Janeiro. Porque legal. A reincidência é alta. É possível, né? Então, na próxima vez que esse camarada rodar, eu já vou pegar ele. E outra coisa, por que eu estou biometrizando esse verbo aí, esse camarada, esse coleguinha, esse criminoso que está no Pará, que é do Pará praticando crime no Rio? Porque a vida criminal deles acaba com 35, 40 anos. Todo mundo morre. Né? Quando ele for dar entrada no ML, eu vou conseguir, pela perícia necropapiloscópica, que é outra área de atuação nossa, identificar aquele corpo. O seu banco de dados já muda, né? Não é um banco de dados do Detran, no caso assim? Não, é tudo gerenciado pelo Detran ainda. Ah, é? Eu digo ainda porque... Detran vale um podcast à parte com vários episódios, tá? Tipo streaming. Só no Rio de Janeiro que há essa separação. Só no Rio de Janeiro. Nos outros estados, o Detran é um órgão da polícia. Né? Então, quando... bom, deixa eu só voltar primeiro, pra gente falar do Detran. Se vocês quiserem. Esse é outro podcast. Aí já é divã de psiquiatra. Cara, mas assim, esse cara que entrou com morte violenta, que eu biometrizei lá atrás, quando ele foi criminal, né? Eu tô dizendo pro delegado o seguinte, quem morreu foi o José da Silva, do Pará. Aí o delegado vai pensar, da quadrilha tal. Então tem queima de arquivo. Ele vai fazer a investigação dele. Uma ligação, né? Isso deve ser, e é,
difundido para uma rede de inteligência, uma rede de informes, entendeu? Pode atrair Para até você o interesse mapeando federal, isso né? tudo. Que gente é essa? Teve uns roubos de joalheria aí, no Rio, há pouco tempo atrás, que a gente descobriu, a papiloscopia, tá? Conseguiu pegar, que eram do Pará, e eles estavam tirando carteira de identidade no Rio de Janeiro, num posto específico no Morro do Cantagalo, em Ipanema, com certidão falsa. A gente não conseguia pegar, por questões lá do Detran, que não vinha como falso negativo, sabe? A gente conseguiu a biometria original do Pará, fechamos os casos inconclusivos, que a gente chama de cold case, né? Quem vê série aí sabe disso, né? Cold case. Tem isso? Até a pessoa entender também o que é falso negativo, que às vezes o pessoal não entende. Ah, então, falso negativo é o seguinte. Quando você está trabalhando... Hoje em dia que você trabalha sempre baseado em bancos de dados eletrônicos. Então, eu te falei do facial que me devolve 100 faces. Da impressão digital me devolve 20 candidatos. Tá? Mas o algoritmo ali, o robozinho que está ali dentro, me trazendo os candidatos, eu não tenho gerência sobre ele. Eu não sei como é que ele trabalha. Porque isso aí quem detém é a empresa, né? E é isso que é o valor dela, né? Sim. A gente chama de motor AFIS. Esse motor, quanto melhor, mais caro é a aplicação tecnológica. No caso do Rio, a gente usa a Dermalog, que é uma empresa alemã, bacana e tal, mas eu não tenho auditoria sobre isso. E aí vem essa lista de 20 candidatos e eu não positivo nenhum dos 20. E aí, tempos depois, o delegado me dá um suspeito e é um cara que tinha carteira no Rio de Janeiro. Por que eu não positivei? Eu tenho que auditar esse caso. Sim, Esse caso sai, chega para mim, no caso, né, que sou diretor, e vou ter que conversar lá com o Detran. Por que é que esse cara não veio se ele está na minha base? Então, é isso que a gente chama de falso negativo. Ah, entendi. Mas todo esse processo também, antes de chegar a isso, ele virou um caso inconclusivo, né? Sim, fica como Você tem a perícia conclusiva, positiva, conclusiva negativa, então inconclusiva. Eu chamo isso de inconclusiva. É o cold case lá que tem nas séries. Caso frio. Como é que você esquenta esse caso? Toda aplicação tecnológica que se preze na papiloscopia, ela tem que deixar esse vestígio inconclusivo rodando o tempo todo. Porque ele pode tirar a carteira depois de amanhã. Aí quando a biometria dele entrar, essa latente não resolvida, né? Essa impressão não resolvida, ela vai aparecer na minha frente na tela. Entendi. Ó, pesquisa esse cara aí, porque tem as grandes chances de ser ele. Então, uma boa aplicação tecnológica tem que ter isso rodando continuamente. Que maneiro, bacana, né? Banco de dados gigantesco. Vocês entenderam? Foi muito complicado. Não, deu pra entender. Vocês entenderam aí? Se não entenderam, depois ele faz um episódio aí explicando isso só aí. sobre isso. Não, o gostoso é que a gente aprende, né? É. Não, o caso do cadáver, aí você puxou do carbonizado lá, então é a mesma coisa, sabe? Você consegue positivar os cadáveres, aí você tem um impacto social gigantesco e criminal também, porque você vai... Hoje em dia, o médico legista é o cara que bota um nome na declaração de óbito, certo? Então, para ele, imagina, você colocar o nome da pessoa certa que morreu, porque um perito colega teu disse que é aquela pessoa. E é o perito papiloscopista que fala para ele quem é que morreu. Inclusive, protege a família de ter que ir lá fazer o reconhecimento e ver lá o familiar todo destroçado. Isso aí. O papilo faz... Isso faz identificação direto no digital, né? O papilo vai, né? Ele identifica, chega para a família, ó, é o seu parente. Antigamente tinha muito esse negócio do outro ficar olhando, né? Tinha que ir lá. Hoje em dia não, bizarro. Hoje em dia o familiar reclamante, que a gente chama, né? Ele é entrevistado, né? E não raro já entrega lá um documento de identidade. Sim. Ajuda pra caramba, né? Já ajuda bastante, né? Muita coisa. Comparativo. Porque pensa bem, cadáver é igual um local de crime, mais ou menos. No local de crime você não tem uma impressão digital linda, maravilhosa. Você tem um pedacinho dela, cara. Sim. E você tem que positivar ali, segundo as doutrinas internacionais aí, pelo menos os 12 pontos, 12 pontinhos, 12 minúcias, 12 detalhes da impressão digital. Imagina fazer isso na lupa. Mas faz também na lupa, tá? Faz na lupa e faz lá no aplicativo, lá, dependendo da aplicação, você também utiliza isso. Você vai puxar as correlações. Vou até falar, a gente que eu não trouxe. fala muito sobre o local de crime, assim, tal, mas, assim, tem um lado da papiloscopia que é muito importante também, assim, quando teve a tragédia de Petrópolis, eu ouvia muito falar o nome do senhor, assim, tipo, toda hora, doutor Trece, porque você estava coordenando alguma equipe, assim, a área era totalmente diferente, estava ajudando de alguma maneira, mas acho que o seu trabalho, assim, de identificação daquelas pessoas, né, que sofreram esse
esse desastre e tal, foi muito importante, né? Acho que seria... Sim. Queria pedir até se eu puder falar um pouco sobre isso, né? Claro. Essa é uma área, assim, muito sensível, né? Quando ocorre, a gente chama de evento com múltiplas vítimas. Em inglês é DVI, Disaster Victims Identification. Mas assim, vamos falar de brasileiro, né? Então, quando acontece uma tragédia dessa, o que está plotado além das causas da tragédia? Se foi crime, se não foi crime. A princípio, sempre é uma suspeita de um fato criminoso, tipo Brumadinho, Mariana. Aquele foi bizarro. Pois é. E a gente tem a sorte, para dizer o nome talvez seja mais, mas que no Brasil você entrega a biometria quando você tira a carteira de identidade. Sim. Então há uma chance muito grande, mais de 90%, daquelas vítimas terem carteira de identidade. Então você vai conseguir colocar nome naquelas vítimas. Mas e crianças, assim, que só tem certidão e não tem uma identidade, Então, no caso, né? quando é criança, no Brasil hoje, se procura aproximar o momento da emissão da carteira de identidade. Quanto mais precoce você tirar a carteira de identidade, melhor para aquela criança. Não só no DVI, não, tá? Nós também protege desaparecimento, tráfico de crianças. Pô, que interessante, né? Então, quanto mais você tiver a tua biografia lá da certidão de nascimento, né? Ah, eu sou Alexandre Trece Mota porque minha mãe e minha avó escolheram esse nome. Mas só que esse nome tá solto, né? No cartório. Tá lá no cartório. Ele não tem nada nenhuma biometria que chancele ele, digamos assim. Quando você tira a carteira de identidade, você casou biografia com biometria. Aí sim você tem... Ninguém me rouba essa biografia. É só eu que sou o Lion. Eu que digo, só eu esse corpo aqui que é o Lion. Ou que é o Samuel, ou que é o Alexandre Trece. E nós não nos misturamos. Se eu quiser passar pelo Samuel, tirar uma carteira de identidade dele em outro estado... dá pra fazer isso aí? Tipo, hoje ainda vou conseguir, mas daqui a pouco com o Banco Nacional não. Acabou, vai acabar. Mas voltando pra tragédia, né? Qual é o que a sociedade quer? Uma resposta que às vezes nem é o motivo do acidente, mas é o resgate dos corpos e a identificação dos corpos para sepultamento e vivência digna do luto daqueles familiares. Então, essas equipes da perícia vão trabalhar de forma integrada. Médico legista, primeiro perito criminal, que vai orientar lá a recuperação dos corpos. Então, ele tem que saber o que é importante para o colega legista e para o colega papiloscopista. E isso está acontecendo no Rio. O Satiro, colega nosso. Satiro está com essa parte, que legal. Ele é ótimo. É um excelente profissional, Satiro. A gente chama de equipe precursora. Aí esses corpos resgatados, pensa numa tragédia como a de Petrópolis, você citou. Então você vai ter corpos soterrados na lama, algumas vezes até partes de corpos, como foi em Brumadinho. Não, Friburgo. Trabalhei com isso. Isso vem para o IML local, certo? Também só tem um braço, gente. Eu fico pensando que só tem uma Aí isso é uma coisa interessante de explicar, tá? Que doideira. A gente chama de corpo inteiro e despojo. Despojo, um braço fora do tronco é uma parte de corpo. Se tiver um tronco com um braço ligado a ele, é um corpo inteiro. Uma cabeça é um despojo, é uma parte de corpo. Tem até um caso aqui, o pessoal nosso vinculou a cabeça e estava um tempão sem saber de quem era. Pela facial conseguiu fazer a vinculação. Que legal. E o juiz aceitou e sepultou a cabeça no mesmo lugar onde o resto do corpo estava enterrado. Só para dar um detalhe. Mas assim, voltando para o desastre. Aí chegou no ML aquele corpo, né? Ou aquela parte de corpo. Quem vai atuar? O médico legista para fazer a necrópsia. Quase sempre vai ser uma causa-morte meio que comum a todos, né? Boate Kiss, asfixia, né? Petrópolis, né? Aí tem lá a causa-morte que eu não vou saber falar aqui agora, tem um técnico, mas enfim. E na papiloscopia vai coletar impressão digital. Porque a pressa, vamos chamar assim, né? É botar nome na DO, declaração de óbito, para sepultar. A família sofre bastante. Dava para ver na cara das pessoas assim, cara, eu preciso muito que isso seja feito para ontem, porque meu familiar... Isso, sempre assim. Em Friburgo teve um pai que reconheceu 4 vezes de forma equivocada a própria filha. Aí que entra o papiro para evitar se essa menina tivesse já a carteira de identidade, isso seria minimizado. Vou dizer que não ocorreria, mas seria minimizado. Na hora que ele fosse, não, olha só, senhor, essa aqui não é a sua filha está aqui, está positiva, tá? Porque pensa na família. Ela não consegue reconhecer às vezes o corpo.
Complicado. Que importância logo fazer logo esse negócio do digital, né? Da carteira e tal, né? Nesse Isso caso, é o importante, partido não né? podia fazer nada, né? Não tinha digital no sistema. Não, aí já parte para uma questão de alvará judicial, que vai botar o nome na... Às vezes, sepulta sem nome. Posteriormente, se colhe DNA, e aí você vai fazer a vinculação genética, e aí vai requisitar o juiz que bote nome na declaração de óbito. Cara, o trabalho de genética também é incrível. Também é incrível. essa Então, área. tô te falando, é tudo complementariedade. Sim. Você falou a palavra-chave da perícia hoje em dia. Ninguém trabalha sozinho. Quem achar isso está equivocado. Por exemplo, o que a gente precisa hoje na papiloscopia? Profissionais que façam concursos que tenham conhecimento de tecnologia. Gostem também, né? Gostem do conhecimento, ciência, porque né? eles vão ser aqueles peritos que vão acreditar ou vão discutir com as empresas de tecnologia. Não, mas por que esse algoritmo está assim? Né? Legal. E no Que concurso, score é esse que você está trazendo para mim? no concurso trecho pede é também esse? ou não? Também acho que deve pedir informática. Não pede pede informática? ainda, mas a gente vai trabalhar para isso. Vai dificultar, né? Não, é interessante Não, porque colocar assim, a informática, né? Lá atrás vocês perguntaram, na é grade. qualquer nível superior? Hoje em dia é, mas a tendência é que não seja mais. A Mas, tendência é que você comece a precisar de profissionais, peritos que sejam com formação em ciências da saúde, quase Sim. todas. sim. O jurídico é desejável, bastante desejável. Para perito? Eu acho que sim. Bacana. Se não um bacharelado em direito, mas um conhecimento... Porque o bacharel ele fica muito restrito à carreira de delegado ou de inspetor de polícia. Pois é. Né? Eu passei a admirar muito a carreira dos peritos, né? Sim. Hoje, se eu fosse fazer uma prova para a polícia, eu faria para perito. Acho que outros estados também tem. Mas a gente que é do direito Tem. está excluído. Em outros estados, Não, assim, para você papiloscopia consegue... você consegue ter para perito criminal também. Acho que Tem, outros dados também tem. Tem alguns concursos que solicitam formações específicas, né? Mas tem outros concursos que eles, assim, a formação é meio que genérica, tá? Sabe Bacana, outra superior. legal? Ó. Bacana. Ciência de Ó, dados, Indico, estatística. hein? Indico. Estatística, porque eu falei aqui, né, rapidamente, Realmente 12 estatística, pontos. Mas por que 12 pontos? Porque eu falei, né, 99,99 ele vai a 19. Mas assim, estatística, você tem que começar a trabalhar isso. Porque a perícia o que é? Uma ciência. Uma ciência, total. Criminal, legista, genética, papiloscopia, tudo é ciência. E ciência não para, né? Sim. Ciência, se parar, morreu. Sim. Está sempre se desenvolvendo. Então, eu preciso de gente que estude, que entenda de física. Ó, o laboratório do UFP, por exemplo, laboratório de materiais, para onde vai esse copo que você falou lá, lá eu tenho 3 farmacêuticas, um físico. Ah, por que você tem físico lá? Bom, primeiro que eu dei a sorte de ter o Charlton lá, que é um físico. É um físico, né? E ele entende de quê? De luz, de comprimento de onda. Radiação, tudo. Entendeu? Pô, que legal. Tem um Quem é da físico, né? farmácia, quem é da bioquímica, da biomedicina, vai me ajudar muito nas reações. Eu trabalho com reação química. Quando eu aplico um agente revelador, eu estou promovendo uma reação química. Teve até um perito criminal da gente que acho que ele desenvolveu um pó, assim, que acho que antigamente era da FRJ. Da UF? Da UF, sei lá, alguma coisa assim, né? É o Rômulo, né? É o Rômulo, né? Ele desenvolveu Sim. Agora também tem um outro pessoal da UF. Tem várias pessoas, por exemplo, quando a gente está falando de estudo. Em 2020, a gente conseguiu fazer um convênio com a UERJ de um mestrado profissional. É um mestrado de senso, de tecnologia forense. Bacana. O que é o mestrado profissional? A ideia do mestrado é gerar um produto para ser aplicado na área forense. Então já está na segunda turma agora. Pô, legal. Tem uma reservinha de vagas para papiloscopia, porque sempre tem uma contrapartida, né? Mas ele é aberto. Justo. Ele é aberto. Então o cara que se interessar, está formado, por exemplo, em biomedicina, bioquímica, saber que tem um mestrado desse lá, vai levar uma qualificação melhor para ele, e quem sabe ele não se anima e faz o concurso e devolve, né? Integra o nosso quadro e traz uma capacitação bacana. Você falou disso, assim, o perito criminal, além da parte do concurso em si, a gente consegue, às vezes, atuar como assistente técnico, como prejudicial e tal. Eu não sei se, de repente, na área de vocês têm alguma coisa assim, que tem de alguma maneira, vocês conseguem fazer um trabalho fora, assim, tipo assim, uma pessoa que se especializa em papiloscopia.
às vezes parece algum caso, assim, tipo, Vários. fora... Hã? Vários casos. Vários? Vários É mesmo? casos. Sabe Legal. por quê? Aham. Experiência própria. Tem várias pessoas ainda, a gente vive num país com uma desigualdade social muito grande. Tem várias pessoas que ainda assinam com impressão digital. Que são analfabetas, funcionais. Que legal, é verdade. Tem, É verdade. tem. Sim. E aqui no Rio de Janeiro, tá? Inclusive Não tô falando delegacia. de Cantão lá do Acre, não. Tô falando aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, você vê termos de declaração. Com o dedo. Dedão E lá. aí o juiz da área civil não raro pede para saber. Se é a pessoa, não. Se é a pessoa. Perfeito. Crédito de INSS, Nossa. BPC. Imagina. BPC é benefício continuado, né? Tem um nome lá. Que legal, cara. Direto. Sério? Eu não Claro que imaginava. assistente técnico já vai ser mais difícil, né? Porque Aham. aí o cara vai ter que pagar o assistente técnico, né? Aham. Então Vai receber é por mais fora, uma honorário. pessoa vulnerável. Então é tudo JG, né? Justiça gratuita. Aham. Poxa, mas é um campo de trabalho importantíssimo para quem está aposentando, né? Para quem está até na ativa, se não for contra o próprio Estado, né? Sim. Não pode na área criminal, Sim. mas na área civil Na pode. área civil, né? Bacana, Muita passagem disso. bacana. Porque- E é um trabalho bonito social também, né? Sim, engrandece a categoria, sabe? Você sai um pouco da... É o que eu falo, né? A gente está focado em revelar, em botar alguém na cena do crime, identificar quem foi aquele cara que foi assassinado por uma morte violenta no ML, né? Quem é aquele preso, né? Lá no Félix Pacheco tem um setor só para fazer perícia de preso. Legal. Porque o preso chega na delegacia, ele vai dizer que é você. Sou eu, ele diz que é o Samuel. Uhum. Como é que tu vai fazer isso na delegacia? Eu já vi o caso, eles Sabe como é que passaram faz pelo isso irmão. hoje? Como? Se Então, passaram irmão pelo o irmão é o básico. O irmão é protocolo deles. É o meu irmão, dá o nome do irmão. E tem nome que é igualzinho, né? Tipo, É, muda só o- Até essa. 2014 não se fazia isso na delegacia. Aí, Cara, muito sou obrigado a recente, dizer 2014. não, mas aí a gente A teve a biometria é oportunidade, recente né? também. A A biometria é recente. biometrização, No Brasil, pelo menos. no né? Brasil, ela é desde 1903. Ah, é? Mas ela era muito focada Não, em quê? Carteira de identidade. Não, tô falando a biometria Tecnológica, né? virtual. Virtual, né? Então, Aquela do... com essa revolução tecnológica que o EIFES trouxe para a gente, o que a gente teve a oportunidade de fazer? Implementar um projeto que ganhou até boas práticas, foi o primeiro boas práticas da perícia. Legal. Dei um bafafá na hora da... mas foi uma confusão, mas a gente foi premiado em terceiro lugar. Que legal. Que é o quê? O preso na delegacia do Rio de Janeiro chega hoje, uma delegacia, está preso em flagrante, está capturado, a primeira coisa que tem que fazer é confirmar a identidade dele. Ah, é Alexandre Tresse? Ah, tá bom. Abre lá o sistema, digita lá Alexandre Tresse. Por favor, bota o seu dedo aqui. Aí bota o dedo para confirmar a identidade. Aí vai lá no sistema, opa, devolve, é ele mesmo. Aí o processo de autuação de flagrante, por exemplo, ou a cumprimento de prisão segue. Se voltar negativo, nossos colegas inspeitores, que foram treinados pelo Félix Pacheco, e a gente está precisando reciclar agora, que tem muito tempo que a gente não faz isso, Legal. ele abre para ele coletar 10 dedos no live scanner. Uma Fica um aparelhinho, né? aparelhinho, pá, você Uma- coleta. E tá 10 pane de dias. vez em quando? Você já foi CIP na delegacia? Não, mas já atuei em flagrante. CIP, quem não sabe, é Serviço de Inteligência Policial. Eu ficava lá aguardando, esperando, o troço dando pane. É um aparelhinho só, né, que ele tinha, né? Mas já é uma revolução, graças a Deus. Aquilo, Samuel, vai intranet para o Félix Pacheco. Uhum. Roda lá no banco de dados, traz o candidato, a gente avalia o candidato, positiva ou negativa, ou positiva com outro nome. Não, olha, ele está dizendo que é o Samuel, mas ele é o Lion. Devolve para a delegacia, tudo via sistema. Isso E preserva aí- também até o preso. E aí o RO é aditado, o auto de flagrante está com o nome certo, Sim. o preso vai para a SEAP, para a penitenciária, com o nome correto, tem um instrumento, né, que é a Guia de Remoção de Presos certificada, ou seja, quer dizer que ela foi confirmada Sim, certificação. biometricamente. Sim, sim. E ele vai entrar na Embangu, onde ele for, Vai com tudo, fotão, Tudo bonitinho. biometria, tudo bonitinho. o que isso é legal? Isso também vai limpando a quantidade de presos não identificados no E Brasil. provisórios também, porque se houver, né, na hora de você identificar a pessoa, se houver dúvida, cabe prisão preventiva, a lei Isso. permite.
Legal. Sim, você acaba... Você mete mais uma no cara. Acaba a prisão preventiva. Falsa ideológica Aí nele. tá prazo de 5, os prazo de documentos 30 falsos. dias. Tem muito isso, né? Aí Muita você tira coisa. isso, evita isso. Você sabe, em 2014, a população carcerária do Rio eram cerca de 36 mil internos, dos quais 12 mil não se sabia quem eram. Doideira, hein? Que loucura. Pensa nisso. O CNJ, lá de Brasília, começou a dar porrada no Rio de Janeiro. Tribunal de Justiça, o que é isso? O VEP, para execução? Como é que você tem sob sua tutela 12 mil pessoas que você não sabe quem é? Caramba. Quem eu estou julgando? Sim. Loucura total. Aí que o cidadão Aí de você- bem pode ser prejudicado. Exatamente. E tem um caso interessantíssimo. O pedreiro, a mulher do pedreiro deu uma facada nele, brigou lá. Ele internou no Adão Pereira Nunes ali, Saracuruna, Caxias. Beleza? Internou lá, uma facada, PM foi lá, sarqueou, né? Buscou quem ele era. Aí viu lá que contra ele constava uma evasão, estava evadido. Ele, quando acordou na cirurgia, estava algemado na cama. Que é o certo. Aí, que dei? Por causa de quê? Eu fui vítima da minha mulher? Estou algemado. Não, você está evadido aqui. Não sou eu, não, é meu irmão. Acontece. O irmão Acabamos que de falar usou o disso, dado né? dele. Acabamos de Aí o falar que a gente disso. fez? O hospital, Eu já o vi delegado isso, Paty, chamou o eu vi na FP, parte. nós fomos lá, coletamos a impressão digital daquele custodiado no hospitalizado, trouxemos para a base, periciamos. Não, de fato, um não é o outro. A gente preservou o quê? O inocente. Que legal, Entendeu? né? Que trabalho incrível. Bacana. Até... Isso é muito legal, você excluir a pessoa. A gente pensa, vou positivar para colocar o cara no crime. Não Mas exclui. eu posso excluir também. Legal. Né? Eu falo lá Sim. pro pessoal da perícia o seguinte, na hora que você dá um negativo, tem mais força que um positivo. Porque o teu negativo vai tirar o cara. Absolve na hora também. Vai tirar o cara. Você disser que aquele suspeito que o delegado está dizendo para você, que está sendo investigado, não é o cara que deixou o dedinho lá, Pô, já isso tem um peso, é gigantesco, negativo né? tem que autoria. ter Sim. Negativa de autoria. Leva Tem a pessoa muita, a muita sumarem. vontade. Muita... entendeu? É, Você muita excluir o coragem. cara, por isso que eu digo assim, a gente tem um controle de qualidade, né? Aham. Tudo que a gente faz passa por uma instância de verificação, que a gente chama, né? E tudo é questionável também, né? Tipo, Exatamente, essa porque tem exclusão. um protocolo básico. Né? Você analisa, você compara, você avalia e você verifica o que você fez. Essa verificação para você excluir, vocês têm que estar muito bem, tá? Sim. Sim. E é um Tá na interesse dúvida? público idôneo, porque a prática da pessoa chegar na delegacia e assumir o crime de outro é crime por si só. Exatamente. Exatamente. Isso Exatamente, aí é. né? É outra coisa Agora, interessante. Com essa questão de você confirmar a identidade de preso, deu um bafafá danado na época, sabe? Porque, como é que você quer da área da jurídica mais de senso? Eu não posso fazer coleta criminal porque já sou civilmente identificado. Ah, sim, Lembra, sabe disso, né? Na Constituição tem isso, O artigo civilmente 5º, né? identificado não é obrigado a fazer. Eu não esqueci qual foi o inciso A gente agora. fala não tem lá. tocar piano. Isso. Mas sabe qual foi a nossa saída honrosa? A gente conseguiu convencer os operadores do direito, porque isso foi tratado no Tribunal de Justiça, né? Dentro do grupo de monitoramento e fiscalização da população carcerária. Então é só desembargador. Delegados, promotores, procuradores. Professor. Falei assim, eu falei na época, aliás, minto, quem falou foi o Carvalho, meu diretor na época. O senhor frequenta academia? Como é que o senhor entra na academia? Biometria, às vezes. A maioria das Bota o vezes. dedinho lá? Sim. Sim. Qualquer prédio do centro do Rio, você vai Sim. entrar lá. Sim, vai usar. Então, assim, eu não estou identificando ninguém criminalmente. Eu estou confirmando se ele é quem alega ser. Mas eu usava argumento fantástico, eu convenci o cara. É. Eu falava, tudo bem, o senhor pode realmente, o senhor está com o documento de identidade aqui, estou vendo pela foto que é o senhor, mas a lei diz que se existir uma dúvida, pode. o delegado pode representar pela prisão temporária. Entendeu? Sim. Então, o senhor prefere que eu chancele que há uma dúvida ou que eu certifique que é o senhor? Ah, não Não, sou você tá eu. coberto Então, de vamos lá, razão, é. mete o dedão aí. Beleza. A ideia da confirmação de identidade é para dar segurança à própria lavratura do RO, do flagrante, da captura, para biometrizar ele também. Se der negativo, eu já estou biometrizando, trazendo para minha base alguém que não está na base, teoricamente, Sim. que eu não achei, né? Estou trazendo ele na base, porque, de novo, reincidência, cadáver, né? E assim,
em 6 meses, caiu de 12 mil não certificados para 4 mil não certificados. Vou fazer uma pergunta repente, Pode fazer. Nenhuma pergunta é ridícula, Samuel. No caso de estupro, por exemplo, é possível achar digital na pele da mulher, da vítima? Boa pergunta. A literatura é muito escassa sobre isso. Mas você consegue, por empoamento, dependendo do tempo, que é o pozinho, você consegue fazer isso. Você vai tirar a pele e botar em algum lugar? Não, ainda não. Eu acredito que, em breve, com tecnologias de fotografia e de luz forense, você consiga mais... Essa luz forense deve achar, sim. É uma luz forense associada com um scanner, com scanners de alta resolução. Como que o cara é uma fotografia simples, tá? Como que o cara vai justificar que tem o digital dele aqui na mulher? Eu não botei mão nela não, meu irmão. O digital tá aqui. Sim. De novo, aí você vai ter que fazer, né? De preferência, você vai fazer digital, DNA de contato, né? Essas coisas. Que é super importante. Pô, assim, eu tô muito feliz, assim, de ter o seu aqui e acho que tudo que a gente conversou aqui... Manancial de conhecimento. Né? Tudo que a gente conversou aqui foi totalmente, assim, conteúdo extenso e muito forte, assim. Muita pessoa que entendeu a papiloscopia de maneira totalmente, assim, próxima, assim, e tal. Cara, é uma área que está sendo revolucionada, porque, assim, ninguém ouviu falar de biometria. Voltou para moda. Voltou à moda. E é uma boa moda, que eu acho que não vai passar, porque você está sempre querendo cada vez mais segurança nos processos. Com certeza, para todo mundo. Seja na vida social, seja na parte do crime. Sim, né? A gente tem que se preocupar cada vez mais com individualizar a pessoa para garantir a ela direitos. Até para o bandido Cara, é bom. Quem é que precisa desse direito? É o Samuel, filho de fulano, pai, mãe. E quem é que vai dizer que esse corpo é ele? É a papiloscopia que vai confirmar essa identidade. Vai sempre estar chancelando aquilo ali, entendeu, Lai? É bom para o pai de família, é bom até para o vagabundo. Né? Porque ele vai responder pelo que ele fez. Hoje em dia tem o pessoal de Pernambuco coletando biometria de recém-nascido. Eles têm um live scanner ergonomicamente. Mas vem cá, e como a pessoa cresce, envelhece, não há alteração. Por exemplo, uma criança tem um polegar desse tamanhozinho. Aí vai pegar a biometria de uma criança com 1 ano de idade, um ano, vai ser um pouco mais razoável. Quando ele fizer 18, vai ser a mesma digital? É a mesma digital. A diferença é o tamanhozinho dela. Tá. Se eu tenho por exemplo, tem vários desenhos, são 4 desenhos, tá? Básicos. Se eu tenho uma presilha externa no indicador esquerdo, ele vai ter, com 1 ano de idade, ele vai ter a mesma presilha externa no indicador esquerdo com 60 anos. A maneira como eu vou chegar a essa presilha externa, eu vou precisar de um instrumento de coleta, de um device de coleta melhor. Mas na criança, por exemplo, você não vai conseguir capturar com o mesmo aparelho da delegacia. Você vai usar um live scanner com maior poder de resolução. Claro que quanto mais tecnologia embarcada, mais caro é. Só que ao longo do tempo em escala, tem que pensar nisso, né? Em escala, essa tecnologia tende ao quê? A baratear. Porque vem outra depois substituindo. É tipo um iPhone 30, sei lá como é que vai ficar esse negócio pra frente. Aí, 15, eu vi. Quem sabe que o iPhone 30 não vai ser já faz isso. Com certeza. Eu vi essa aparelhagem, né? Agora nova, e só de olhar dá pra ver que o preço é pesado. Né? Mas já barateou, tá? Já barateou. Agora só a chamada aqui. Gente, quem gostou aqui, tá, da entrevista, né? Trouxemos o melhor, né? Para passar conhecimento para vocês. Quer ser papilo? Nós vamos disponibilizar material de estudo gratuitamente, tá? Segue o perfil, comenta, fala eu quero, que nós vamos ajudar vocês, tá? Isso aqui é para dividir conhecimento, é para todo mundo ser feliz e ter sucesso na vida, ok? Né? Por favor, sigam o canal. Nós precisamos de vocês. Canal Evidência. Curtem, compartilhem. Na verdade, a gente quer muita interação de vocês. E o Instagram também, o Perito 1. Por favor, lá, dá uma moral, comenta, fala alguma coisa para a gente poder trocar esse conteúdo com vocês. A gente está sempre, na verdade, o intuito da gente é colocar a perícia em evidência e trazer para vocês o melhor conteúdo. Então, assim, a interação de vocês é muito importante.
E, na verdade, eu fico muito grato, assim, por o senhor ter participado aqui do Trece. Foi muito importante. E se eu quiser deixar uma última vez... Uma sim, dica falar e pra tal, galera dica, também que coisa quer, assim. que quer ser perito, quer ser Isso, papiro. então, assim, a primeira coisa é vocês olharem... Bom, primeiro agradecer demais pela oportunidade de estar aqui divulgando a nossa perícia, que é complementar aos outros colegas. Dizer o seguinte, vocês têm que se sentir desafiados sempre, né? Quanto mais desafiados vocês se sentirem, melhor vocês vão caminhar aí nessa área da perícia. Vocês vão estudar, vão procurar o melhor concurso, vão entender como é que isso funciona. A gente está à disposição, eu já estou seguindo até o canal. Né? Legal. O que for preciso, é só falar através deles, a gente chega em contato. Se vocês quiserem conhecer nosso trabalho mais estrito senso no local, a gente agenda também e... Aquele estágio, né? É aquele estágio não probatório, antes do concurso. Muito obrigado, gente. Tá, Eu gente. agradeço todo o contato aqui, tudo que vocês fizeram. E tamo junto. Vamos cada vez mais botar a perícia em evidência. E desculpem alguma falha, nossa primeira gravação, e vocês estão acompanhando do início. Tchau, tchau. É isso. Isso aí. Tchau, gente. Valeu! Valeu.